Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Como a diaconisa Valdineia disse, nós nessa noite temos o privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, exaltando e adorando o santo nome do nosso Deus. Igreja, sem muita perca de tempo, eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a seguir, em nome de Jesus. E tem como título: A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Em outra tradução diz: Vai-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhar toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Igreja, nós sabemos que a pesca maravilhosa foi um dos grandes milagres a qual Jesus tem feito nos antepassados. E essa palavra, ela fala que Simão e outros discípulos, eles estavam no lago e a intenção deles era pescar. Mas, infelizmente, aconteceu algo, igreja, que eles não esperavam que acontecesse. Eles estavam no lago, a expectativa a qual eles tinham era que eles iriam realizar um bom trabalho, como de outras vezes a qual eles têm realizado. Só que, infelizmente, no final de tudo, não foi o que eles esperavam que aconteceu. A palavra nos diz que eles estavam em um outro lugar e os pescadores estavam em um lago pescando. E Jesus estava rodeado por uma grande multidão que buscavam escutar a palavra, para escutar a voz do Senhor. A multidão apertava Jesus. Como nós sabemos e como eu sempre uso em minhas pregações, a gente já se nota que muitos eram por curiosidade, para saber se realmente tudo que as pessoas falavam a respeito de Jesus, se era realmente verdade. Então muitos ali estavam para ouvir a palavra de Deus, outros estavam ali para receber cura, milagre, libertação vindo também da parte do Senhor, e outros ali também estavam simplesmente
por estar. E é exatamente isso que acontece em nosso meio, igreja. Nós sabemos que Jesus, ele operou grandes maravilhas e que ele opera e que ele ainda há de fazer. Mas muitas das vezes nós estamos aonde Jesus está e muitas das vezes nós não acreditamos que ele pode sim fazer o que a Bíblia relata que ele já fez. Só que nós devemos confiar e acreditar. Então, quando Jesus chegou ali perto, estavam ali Simão Pedro e mais outros 2 discípulos. E Jesus pediu para que tirasse o barco da areia, né? Ou seja, colocar o barco um pouco mais para dentro da água. E Jesus entrou no barco e começou a pregar, a falar para as pessoas que estavam ali. E o interessante, igreja, é que Jesus, ele não deixa ninguém sem uma palavra. Mas existe uma diferença. Aqueles que são do Senhor, aqueles que são discípulos de Deus, aqueles que decidiram seguir e servir a Jesus, ele tem um compromisso mais sério. Mas mesmo assim ele não deixa de não dar uma palavra para aqueles que estão de fora, para aqueles que estão fora da presença, para aqueles que ainda não levantaram a mão diante dos homens para confessar que Jesus, ele é o único salvador das nossas vidas. Ele não deixa uma palavra. Jesus ali pregando a palavra, falando do amor de Deus, e aí ele vai e fala para Simão lançar a rede. Só que Simão diz assim: mestre, nós estávamos pescando a noite toda e nem o peixe a gente conseguiu apanhar. Que triste, né, igreja? Ele estava na expectativa de voltar para casa com a sua rede, com o seu barco cheio ali daquilo que ele foi buscar, mas ele infelizmente não conseguiu. Às vezes tudo dá errado, mas é para no final dar certo. Existia um propósito maior ali. Não é que tudo iria ficar daquela mesma forma. Jesus, ele estava preparando para que aquelas pessoas, para que aqueles discípulos vissem o que ele podia fazer. Então, Simão Pedro disse: olha, Senhor, a gente tentou a noite toda e não conseguimos apanhar nenhum peixe, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Jesus pediu para que ele fosse ao mar alto. Como eu disse, Jesus não deixa ninguém sem uma palavra, mas ele tem um compromisso mais sério com quem tem um compromisso mais sério com ele. Glória a Deus. É diferente. Jesus não deixa ninguém sem uma palavra, mas quem tem um compromisso com ele, ele também tem um compromisso mais sério com aqueles. Então Jesus deu uma ordem. Primeiro, igreja, Jesus pediu para que tirasse o barco daquele lugar e colocasse um pouco mais no meio da água. Primeiro Jesus bate a porta. E quando nós abrimos a nossa porta, quando nós aceitamos Jesus dentro do nosso coração, ele não pede mais para nós, ele nos ordena. Pedir é uma coisa, agora ordenar é outra. Jesus pediu para que o discípulo colocasse o barco um pouco mais dentro da água, eles obedeceram e colocaram. Aí quando Jesus viu que ele colocou e que ele deu, e que ele pediu para que Simão fosse ao mar mais profundo, às águas mais profundas, ele já não pediu, ele deu uma ordem. E sabe qual é o interessante? É que Simão Pedro, mesmo não acreditando, ele simplesmente obedeceu. A obediência nos leva a viver o propósito que o Senhor tem para nós, igreja. Ainda que ele não acreditava, porque muitas das vezes nós olhamos para as circunstâncias, para as adversidades da vida e nós já colocamos fim naquilo que o Senhor ainda não colocou. Mas simplesmente ele obedeceu, ele foi às águas mais profundas. Ele obedeceu o mestre. Lá ele lançou a rede.
E o que aconteceu? Eles conseguiram apanhar tantos peixes, mas tantos peixes que eles não foram capazes de puxar a rede sozinhos. Eles tiveram que pedir ajuda, igreja. Ajuda. Porque o milagre foi muito grande. Quando nós obedecemos e nós perseveramos na presença do Senhor, a vitória vem sobre nossas vidas. Não tem como dar errado se nós andarmos em obediência e em perseverança. Com a multidão, Jesus falou no raso, mas com aqueles que o seguiam, Jesus falou no profundo. Foi nas águas fundas que o Senhor falou. Com aqueles que decidiram obedecê-lo, mesmo tendo uma noite frustrante, mesmo tendo uma noite que não foi uma noite agradável, mesmo tendo uma noite a qual ele esperou o melhor e teve o pior. Não se esqueça, Jesus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E se aquele discípulo não decidisse obedecer ao Senhor, será se ele teria conseguido os peixes? Não teria. A lógica é obedecer ao Senhor e viver os propósitos de Deus, igreja. Jesus, Ele tem palavra para todos. Então, quando eles pegaram os peixes ali, que a rede estava muito cheia, eles tiveram uma noite de vergonha, eles tiveram uma noite muito triste. Mas ao amanhecer do dia, foi tudo diferente, igreja. Porque o choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Exatamente. Olha só como que Jesus trabalha. E Jesus, muitas das vezes, usa algumas formas para nos mostrar que Ele é Deus e que não há nada impossível. Nós sabemos que os pescadores, eles buscam pescar durante a noite, que é a hora em que os peixes sobem ali dentro da água. Então é um momento ideal para que as pessoas que querem ter uma boa pesca consigam uma boa pesca. É à noite. Mas Jesus mostrou que não existe hora, não existe noite, não existe dia para Ele operar um milagre. A hora que Ele quer, Ele faz. Não importa se é de manhã, se é à noite. Ao amanhecer, Ele disse. Simão disse assim: Senhor, nós tentamos a noite toda e não conseguimos apanhar nada. Mas a ordem do Senhor foi: vai ao mar alto e lance as vossas redes. Era de manhã. Jesus, Ele opera milagres, igreja. Jesus, Ele ainda faz acontecer. O que acontece é que a nossa fé, ela não chega a ser nem do tamanho de um grão de uma mostarda. Mas acredite que quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir, igreja. Ninguém. Confia no Senhor, acredite. Só que nós temos que lançar as nossas redes é quando o Senhor mandar. Porque se o Senhor não mandar nós lançarmos as nossas redes, igreja, nós iremos por nossa própria vontade, nós podemos ser decepcionados. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: eu vou sair do meu trabalho, eu não estou mais aguentando o meu trabalho. Aí não consulta o Senhor, não pergunta: Deus, será se esse é o momento oportuno que eu realmente devo sair? Senhor, será se eu não estou tomando decisão precipitada com as minhas próprias mãos? E aí a pessoa vai lá e sai e começa a perecer. Porque não pediu um direcionamento do Senhor, igreja. Lançou a rede fora do tempo. Outras pessoas estão com um casamento, frustrante. Um casamento que acha assim: não tem mais jeito, eu vou me divorciar. Não consigo mais viver dessa forma. Aí vai lá e lança a rede no momento errado. E aí depois começa a sofrer e querer voltar atrás. E aí? Lançou a rede no momento errado. Outras pessoas: eu quero me casar, eu vou me casar. A pessoa é bonita, eu vou me relacionar com ela. Não pede direção ao Senhor. Começa a fazer as coisas com as próprias mãos.
como se dizem, a colocar, o ditado, a colocar o carro diante dos bois, e aí não vai, igreja. Não tem como dar certo se a gente não pedir direcionamento do Senhor. Quando as nossas vidas estão na mão do Senhor, nós temos que entender que nós somos mandados por Ele. Nós somos submissos ao Senhor. Ele que tem o controle de nossas vidas nas mãos dele. Aí começa a agir pela própria vontade, começa a dar tudo errado, porque lançou a rede fora do tempo, porque não pediu um direcionamento de Deus, porque não ouviu a voz do Senhor. Ah, mas como é que Deus fala? Através da palavra, através de um louvor. Deus ainda usa vaso, igreja, para se levantar, para falar conosco. Como nós conseguimos ouvir a voz do Senhor? Conversando com homens e mulheres que são verdadeiramente usados por Deus. Assim a gente ouve a voz do Senhor. Muitas das vezes nós agimos pela nossa emoção, lançamos a nossa rede em lugares que não devemos lançar, e lá na frente nós nos deparamos com situações frustrantes que não gostaríamos de estar vivendo. Infelizmente, igreja. E quando a rede estava cheia de peixe, quando eles chegaram ao devido lugar que era para se descarregar, aconteceu uma coisa extraordinária. Simão Pedro, ele prostrou diante de Jesus e pediu para que Jesus se afastasse dele, porque ele era pecador. A presença do Senhor, igreja, ela nos constrange. Simão Pedro percebeu ali o quanto ele era falho, o quanto ele era pecador, e o quanto ele não era digno do milagre de Deus. Ele se constrangeu com o que Jesus fez ali, igreja. Todos nós devemos nos constranger quando entendemos que Jesus, ele é santo, ele é puro, ele é íntegro, e nós somos falhos, somos pecadores, nós não merecemos nada do Senhor. A presença do Senhor, ela nos constrange. Ele se constrangeu quando ele viu Jesus ali, quando ele pôde perceber o milagre que Deus fez. E eu tenho uma coisa para falar para a igreja: deixa Jesus entrar no teu barco. Deixa que Ele tome o controle das nossas vidas. Nós devemos convidá-lo dia após dia para estar no controle de todas as nossas situações, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Jesus, ele precisa estar dentro do nosso barco e na frente e no controle, porque quando ele está, não tem como dar errado. No início, para aqueles discípulos, tudo estava dando errado, mas no final, tudo deu certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que você esteja vivendo um momento difícil, ainda que eu esteja vivendo um momento frustrante da minha vida, ainda que você esteja vivendo um momento que você não desejaria viver, entenda que no final irá cooperar, porque você ama a Deus. E nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ainda que esteja dando errado no início, ainda não chegou no fim para vermos qual será a resposta final do Senhor. Jesus, ele estava simplesmente ali fazendo discípulos. Ele estava ali trabalhando de uma forma extraordinária, fazendo daquelas pessoas, daqueles pescadores ali, para serem os seus discípulos, os seus seguidores. E no final, igreja, aqueles discípulos seguiram ao Senhor. Aqueles discípulos começaram a seguir a Jesus. Eles
eles acompanhavam o Senhor Jesus para onde o Senhor Jesus ia. Quem tem o chamado do Senhor não tem medo de abrir mão das coisas dessa terra. Quando o Senhor quer falar com nós no mais profundo, Ele nos convida a ir às águas mais profundas. Por que que Ele chamou os discípulos para ir para o meio da água? Porque no mundo espiritual, igreja, as coisas da terra não nos interessam tanto quanto as coisas celestiais. Nós sabemos que hoje nós temos uma morada, mas aqui é passageiro. Existe um lugar que nos espera. É um lugar cheio de alegria, que lá não reina tristeza, lá não reina dor, lá não reina choro. E é este lugar que eu quero ir, e é este lugar que eu tenho certeza que toda a igreja quer ir também. Este lugar é o céu, igreja, é o paraíso. É lá que é a nossa morada. Mas para isso nós devemos abrir mão de muitas coisas da terra, para que nós possamos viver o melhor do Senhor. Outra coisa interessante também, igreja, que eu achei nessa palavra, é que os discípulos passaram a noite inteirinha trabalhando. Quantas das vezes nós passamos o dia, a noite, se dedicando ao nosso trabalho, mas nós não tiramos sequer 10 minutinhos para falar com o Senhor e para ouvir a voz do Senhor? Quantas das vezes? Lembra que Jesus estava no Getsêmani e Ele chamou também alguns dos seus discípulos para ir com Ele? Eles não aguentaram orar nem sequer uma hora. Quando Jesus volta à igreja, o que acontece? Estavam ali os discípulos dormindo. E isso não aconteceu somente uma vez. Isso nos mostra, igreja, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Nós não conseguimos muitas das vezes nem 5 minutos dedicar do nosso dia, da nossa noite para Deus. Mas nós perdemos muito do nosso tempo para estar no celular, para estar falando coisas que não convém à vontade do Senhor, para estarmos falando de um irmão que nem sequer está lembrando que a gente existe. Infelizmente é assim. Aquele tempo que a gente está ali conversando, falando coisas que a gente não deve falar, era um momento que nós deveríamos estar orando por aquelas vidas. É um momento que nós deveríamos estar conversando com o Senhor e ouvindo o Senhor através da sua palavra. Mas nós muitas das vezes preferimos ouvir e obedecer o adversário das nossas almas do que obedecer ao Senhor. Infelizmente, nós temos igreja que nos dedicar mais a Deus. E eu fico muito feliz quando eu sei que o Senhor, Ele está me usando para falar comigo mesma. Eu fico feliz, porque isso me mostra que eu sou dependente dEle. Sabe por que muitas das vezes nós saímos de uma luta e já entramos para outra luta? É porque a igreja, sem a gente estar numa constante luta, nós não buscamos a Deus como nós deveríamos buscar. Então todas as vezes que nós passamos por um momento frustrante, nós nos prostramos diante de Deus e ali nós reconhecemos que Deus, Ele é dono de todas as coisas. Nós nos achegamos mais ao Senhor quando a luta está sobre a nossa volta, está sobre a nossa vida. Às vezes nós temos que agradecer a Deus até pelos momentos ruins a qual nós enfrentamos, porque são esses momentos ruins que nos faz aproximar de Deus, são esses momentos ruins que nos faz amadurecer na presença do Senhor. Quem sabe naquele momento que Simão Pedro pediu para Jesus afastar, quem sabe ele não estava com grandes dúvidas do que poderia acontecer, mas Jesus quis mostrar ali que o impossível para o homem é possível para o Senhor. E eu quero te dizer uma coisa: se você está enfrentando um momento difícil, entenda,
o nome do Senhor será glorificado nesse seu tempo frustrante, em nome de Jesus Cristo. Nem todo mal vem para a morte, mas sim para a glorificação do nome do Senhor. Se o Senhor mandar, lance a tua rede. É no lugar da sua vergonha que Deus te honrará. É aonde as pessoas não acreditam, é aonde as pessoas dão menos para você, onde as pessoas dão menos para mim, que o Senhor irá te exaltar. Confia no Senhor. Aquele que é contigo é maior do que aquele que é com os de lá de fora. Em nome de Jesus Cristo, é apenas uma fase ruim, mas chegará o tempo a qual iremos sorrir e continuar glorificando o nome do Senhor Jesus. E acredite que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E quando o milagre chegar, será tão grande que não iremos conseguir ficar só para nós. Iremos abrir a nossa boca para contar também para as pessoas que viram o nosso momento de tristeza. O nosso momento de alegria, ele também será compartilhado com aquelas pessoas que acharam que nós não iríamos conseguir vencer. Amém, igreja? Amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. E acredite, o Senhor, ele está no teu barco.